Olá pessoal, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos a Partindo para o Mundo. Esse é mais um vídeo da série Trabalhos no Reino Unido. E se você perdeu algum vídeo dessa série, vai ficar linkado aqui no card e na descrição a playlist com todos os vídeos dessa série. Então depois vai lá assistir se você perdeu algum vídeo. E se você não quiser perder mais nenhum vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Bom, vamos para a entrevista então? Bom, então hoje estamos aqui com o Stefano, que é formado em arquitetura no Brasil, certo? E trabalhou no Reino Unido como designer de interiores. Mas vou deixar o Stefano se apresentar um pouco e a gente vai bater um bate-papo hoje, então. Beleza, obrigado. Então, eu sou... meu nome é Stefano. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Me formei em 2009, se eu não me engano. Na verdade, antes de eu me formar, eu tirei um ano porque foi o primeiro contato que eu tive, na verdade, com a cidade de Londres. Foi quando eu fui, em 2008, a primeira vez, por conta, assim mesmo, né, na cara e na coragem. Lógico que já tinha alguns amigos, meu irmão que estava aí. Então, fui fazer uma experiência, né, aprender a língua e tal, e aí depois retornei para o Brasil, foi onde eu fiquei até 2011, e retornei a Londres depois. Fiquei por 5 anos, passei recentemente os últimos 5 anos até 2020 nos Emirados Árabes. Voltei para Londres e agora no momento eu estou em Praga, então... Andou bastante já. Pois é, a gente tá envelhecendo, né, cara? E o primeiro Londres, quando ali em 2009, que você falou, que você foi para Londres a primeira vez? 2008. Foi a primeira vez que você morou fora do país? Do Brasil? Foi a primeira vez que eu morei fora do país. E interessante, na época também, que talvez seja um assunto que a gente venha abordar, né, de vistos e tudo mais. Na época, eu hoje tenho a cidadania, mas naquela época eu não tinha. Naquela época eu fui com visto de estudante, que era até um processo assim bem, né, todo mundo, porque tinha que ir para São Paulo fazer umas entrevistas e tal, então para conseguir o visto tinha sempre aquela tensão, né, se ia sair, se não ia sair e tal. Então, mas deu tudo certo e aí foi a primeira vez. E aí quando então você voltou para cá, para Londres, depois de formado, você já veio com a ideia de procurar trabalho aqui na sua área? Ou como é que foi isso? Outra questão bem interessante, né, que eu sempre comento. Eu acredito que tem muito assim de sorte, tem muito também do momento, né, do momento do mundo, né, ou do momento de cada lugar. Eu, quando fui para Londres em 2008, eu tive a oportunidade na época, hoje em dia se usa muito pouco, eu acho, mas tinha o Gumtree, que era um site de classificados e tal. Achei uma vaga lá para trabalhava em bares e restaurantes, aquela coisa toda como todo mundo faz, e achei essa vaga para alguém que precisava de trabalhar com um programa que eu trabalhava na época, que era o Vectorworks. E fui lá e encarei, sentei na primeira reunião, não entendi nada, falei que entendi e pronto. E aí foi realmente a primeira experiência que eu tive, mesmo assim, não podendo trabalhar na área, com arquitetura ou com design em Londres. Uhum. E quando eu retornei, e aí eu saí dessa empresa, na verdade, porque 2008 foi quando teve a grande crise, né, ali, imobiliária e tal, e acabei saindo. E quando eu voltei para Londres em 2008, eu falei assim, pô, agora eu tenho um inglês já bem melhor, né, ou fluente, vamos assim dizer, profissionalmente fluente, tenho um passaporte, né, ou uma cidadania, e tenho experiência, então agora vai, né. E foi bem complicado, na verdade. Eu fiquei, eu acho que uns 9 meses. Cara, eu mandava e-mail para tudo que tinha, para tudo que vinha, não interessava que tipo de vaga que era. Eu me apresentava, às vezes os caras respondiam.
eu tinha que ir lá dar um Google na referência que me mandavam, né, É, de trabalho, para saber o que é que eu tinha aplicado, porque eu não sabia. Então, mas a gente, é. né, são os processos aí de aprendizado, a gente vai aprendendo. No meu caso também, eu fiz bastante volume de aplicações. Eu mantinha eu mantinha um histórico de todas as vagas que eu tinha aplicado e tudo que eu tinha preenchido em cada aplicação. E aí, nos processos que eu passava adiante, eu ia anotando tudo que eu tinha conversado com cada pessoa. Mas eu acho que tu, Lucas, pelo que tu me falaste, tu fosse já para ir com o trabalho, né? Sim, mas antes disso eu passei... Nossa, não lembro quanto tempo que foi que deu aí. Acho que uns 6 meses, talvez, aplicando para vagas direto, assim. Muitas vagas para Sim, conseguir sim. vir com visto de trabalho, né? Hoje eu acho que já seria mais comum, né? Principalmente na área de programação, porque agora não dá para vir simplesmente com a cidadania italiana. Mas na época foi assim, foi fazendo volume de aplicações. Não, cara, uma hora dá, né? Hum, Foi ditado de água mole. Então, E você acha que durante esse processo, assim, nas entrevistas que você fez, como que era esse processo de entrevista? Era parecido com o que seria no Brasil? Você sabe dizer sobre isso? Lucas sabe que na verdade é engraçado porque era raro eu ser chamado para entrevistas. Porque até esses dias, por sinal, achei lá no meu e-mail, os primeiros e-mails que eu mandava de cara, eu falei assim, meu Deus, cara, que coisa ruim esses e-mails aqui. Então, assim, eu era pouco chamado, mas tinha alguns outros. Na verdade, eu trabalhei muito tempo nesse período aí de 9 meses, que eu trabalhei numa companhia que se chama, é uma das grandes construtoras do mundo, na verdade, chamada Lendlease. Era ali em Great Portland Street. E, e a Lendlease, na verdade, na época, fazendo um concurso para um dos grandes developments deles, né, que eles estavam por fazer, com vários escritórios de arquitetura. Então, eu falei pro pessoal lá, eu falei, olha, essa sala, deixem sempre para mim, que eu tinha mais uns outros 2 ou 3 colegas que também faziam parte de servir café e chá e tal, e normalmente eu já ia para a sala antes lá preparar a coisa e via as maquetes do pessoal que vinha e tal. Uhum. E às vezes, quando os arquitetos já estavam ali, eu já puxava e tentava, olha, aqui isso eu estudei arquitetura e tal, naquele meu inglês, né, ainda assim, bem básico. E por mais que não tenha acontecido nada, vamos dizer assim, com esse, não, eu não tinha tido uma entrevista com essas pessoas. Vários deles, na verdade, me ajudaram ou me deram algum feedback, falaram assim, Stefano, porque isso é uma coisa que é bem, acho que interessante de dizer. No Brasil, a grande maioria né, principalmente de Santa Maria, quando o pessoal sai da faculdade, tu já sai da faculdade, assim, de repente tu vai entrar num escritório ou tu vais abrir o teu próprio escritório, tu já vai trabalhar em um certo nível, em um nível, vamos dizer assim, bem avançado, às vezes, do projeto, como às vezes criando o projeto, ou desenvolvendo o projeto, ou até mesmo numa parte mais conceitual. E isso é uma coisa que é bem difícil de acontecer pelas experiências, ao menos, que eu tive em Londres, de chegar, ou em qualquer outra, acho que grande capital, de chegar e entrar num escritório e tu tá trabalhando em conceito. Tu vais trabalhar lá no desenho do detalhamento. Então, hoje em dia tinha muito pessoal também que me enviava, às vezes, né, currículo ou chamados no LinkedIn, e eu sempre procurei ajudar eles da mesma maneira que eu fui ajudado uma vez, no sentido de falar para eles, olha, cara, o teu portfólio é muito legal, realmente bem impressive, assim, em questão de que dá para ver que tu consegues fazer modelagem 3D, que tu tem criatividade, conceito, mas o que mais importa para um escritório, para tu poderes entrar no escritório, não é a tua capacidade ainda de criação, é a tua capacidade de mostrar como que aquilo que está sendo criado vai ser executado. Né? Então, porque hoje em dia a gente tem vários softwares aí de 3D onde tudo é possível, e muitas vezes eu olho algumas imagens assim e falo, recentemente até tinha uns amigos aqui fazendo algumas imagens de interiores, e eu falei, olha, pensei comigo, tá muito bonito isso tudo, mas
não é bem assim que vai acontecer, porque tem muito detalhamento e que é preciso entender e compreender antes de estar criando toda essa, né, isso daí. Então, mas também, deixa eu só salientar uma coisa, foi muito engraçado, porque teve um escritório uma vez que eu fui servir champanhe numa festa de final de ano deles, e eu era também um bar busboy, ou alguma coisa assim que a gente chama, não lembro na época, eu fazia catering. E aí eu me dei conta, falei, putz, aqui é um escritório de arquitetura e tal, tenho que largar aqui meu currículo com eles. E conversei com eles, eu consegui trocar uma ideia lá, eles falaram assim, não, mandei o currículo e tal, não sei o que lá, mandei, nunca me responderam. Isso foi em 2011. Em 2015, muito engraçado, um cara me contactou e falou, eu tenho uma vaga no escritório aqui, eu acho que tem um cara aqui. E ele mandou o escritório, eu falei assim, não é possível, né, cara? E aí eu fui lá fazer umas 2 entrevistas com eles, e na primeira, um deles olhou para mim, o Christopher, e falou assim, cara, tu é familiar. Eu falei, pois é, quando vocês tinham lá um escritório ainda, em Oxford Circus, eu fui lá numa noite fazer, assim, pô, pois é, enfim, no final das contas, eles fizeram uma proposta, e gostaria muito de ter aceitado, porque eu gosto muito, acho o trabalho deles muito bom, apesar de eles terem um escritório assim um pouco menor, mas foi quando na verdade eu recebi a proposta também para ir para os Emirados, e aí eu acabei decidindo ir para os Emirados. Engraçado, né? Como dá voltas. Dá muita volta. Muito interessante. E você chegou a trabalhar no Brasil com arquitetura antes de vir para cá, ou não? Sim, na verdade, vamos dizer assim, outra particularidade que foi uma coisa assim bem interessante para mim foi que quando ainda na faculdade eu resolvi fazer um estágio, mas eu fiz um estágio na verdade numa loja. Eu nunca tinha feito estágio, nunca fiz na verdade um estágio no escritório de arquitetura. Eu fui fazer um estágio numa loja de materiais de construção na minha cidade, chamada Walter Beltrame, né? E é hoje um dos grandes nomes, né, de distribuição no sul do país. E fui lá para fazer um estágio de 3 meses e fiquei lá 4 anos. Era na verdade uma pessoa, eu fazia na verdade vendas, né, de pisos, azulejos, tintas, enfim, de tudo, o que na verdade me oportunizou aprender muito sobre execução, sobre obra. Meu pai também, como engenheiro civil, foi uma pessoa que sempre me falou muito assim, olha, meu filho, aprenda a ter a vivência de obra, a respeitar as pessoas na obra, porque isso é muito importante, aprender sobre a tecnologia de materiais, né? Então, logo que eu terminei o meu curso de arquitetura, eu já tinha alguns clientes, né? Não somente dessa experiência, como outras também. E aí, então, já dali eu já tive alguns projetos que saí de cara, e aí, né, quando resolvi ir para Londres em 2011, que depois dos 9 meses, no momento que eu consegui alguma coisa, o que eu consegui foi um estágio, o que até por uma questão assim de ego pessoal, né, e tal, é bem complicado, porque tu fala assim, pô, eu já tinha o meu escritório, né, no Brasil, assim, não formado, mas eu já estava trabalhando, e agora eu tenho que vir aqui ser estagiário, com uma galera que está num pique muito, muito atrasado, mas o meu inglês, o meu vocabulário, né, principalmente técnico da arquitetura também, de interiores, era baixo. Então a gente tem que engolir alguns sapos aí, né? E quais diferenças que você percebeu assim do dia a dia no trabalho no Brasil e aqui? Olha, como eu falei, né? Para mim o mais impactante foi porque no momento em que eu trabalhava com os meus clientes diretamente no Brasil, né? E assim como mencionado antes, tu sai da faculdade e tu vai trabalhar ou no teu escritório ou com alguém, mas tu tem essa coisa de
de encontrar o cliente, né, face a face, assim, e discutir com eles. Aí o momento que tu vai para um escritório aonde tu é colocado lá no fundão da sala e às vezes, ou muito raramente, tu tem a oportunidade de conhecer clientes, né? Mais uma vez, Lucas, acredito que isso tenha sido também pelas experiências que eu tive, porque eu acredito que nem todo escritório, nem de design de interiores ou de arquitetura seja assim. Eu tive, vamos dizer assim, uma certa sorte de tanto o estágio quanto o escritório que eu fui trabalhar depois eram escritórios assim, de designers que trabalhavam com pessoas assim, bem conhecidas, então talvez também seja essa questão da privacidade de clientes, enfim. Então, assim, como eu falei, essa é a experiência que eu tive. Pode ser que outras pessoas tenham experiências diferentes. Né? Entendi. E uma coisa que a gente tinha até comentado sobre questão de validar diploma. Você não chegou a validar o diploma aqui, né? Mas ou chegou? Não, eu não cheguei. Mas você, tipo assim, você conseguiria... Você consegue exercer seu trabalho normalmente, você só não consegue, tipo, assinar um projeto, por exemplo, digamos assim. Ou qual seria a diferença de validar, não validar? Eu acredito, assim, eu nunca fui... Na verdade, há alguns anos, né, depois, no ano em que eu fui para Londres, eu cheguei a dar uma olhada nisso, mas tinha um custo muito alto que eu não tinha, infelizmente, na época, tempo e recurso financeiro, né? Para poder ir atrás. Então, na verdade, até o momento de tu conseguires, para tu ser chamado de arquiteto no Reino Unido pelo ARB, que é o órgão que representa, né? Então, tu precisa passar por alguns processos e vai realmente te dar a oportunidade de assinar projetos ou de entrar, de repente, em concursos que a prefeitura ou que o país venha ter. Realmente não sei dizer muito sobre isso, sobre o que limita, porque hoje em dia, por exemplo, eu trabalho como design de interiores, com uma empresa onde a gente faz reformas, não é? Mas, por exemplo, o Planning Application, que às vezes é necessário para fazer alguma alteração dentro de um imóvel, isso é uma coisa que eu posso fazer. Claro, desde que o imóvel não seja lista, que a gente chama, que no Brasil quando é tombado, né? Então, aí sim, aí teria que ter, ou normalmente nós temos um arquiteto que trabalha junto com a gente, que quando necessário, ele que entra com essa parte mais burocrática, né? Entendi, interessante. E uma outra coisa, assim, sobre você ter se formado no Brasil e trabalhar no exterior. Você sentiu Você sentiu dificuldade, por exemplo, por não ter feito um curso no exterior? Assim, tipo, por exemplo, se você tivesse estudado arquitetura aqui no Reino Unido, você acha que seria muito mais fácil de exercer o seu trabalho hoje? Ou você acha que o que você aprendeu no Brasil vale para o que você fez aqui, por exemplo? Outro tema, outro ponto que eu sempre comento muito, que às vezes como é que a gente tem lá a síndrome do vira-lata, né, de achar que nada no Brasil é bom, isso, aquilo, e eu acredito que a educação no Brasil, ou a maneira a metodologia, né, ou como nós, enfim, a educação no Brasil é muito boa no sentido de que é uma educação, é uma formação mais generalista. Quando, pelo que eu vejo e converso e tive experiências com colegas, às vezes, em escritórios, ela é uma formação já bem mais especialista. Nesse sentido, eu acredito que foi algo que, para mim, foi muito bom, porque o escritório pelo qual eu tive por 3 anos, que acabou me levando para fora, ou, né, no caso, para os Emirados Árabes, naquele escritório eu consegui crescer em 3 anos, algo que eu acredito que levaria um pouco mais de tempo para outras pessoas, justamente pelo, vamos dizer assim, pelo leque de conhecimentos que a gente tem dentro da arquitetura, ou muito mais algo que mistura arquitetura, design de interiores,
design, landscape design, enfim, toda a graduação de arquitetura que normalmente, pelo menos no curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, esse era o programa, né? Uhum. Então, não vejo nenhuma dificuldade por causa disso, muito pelo contrário, vejo vantagens. E só que existe isso era uma coisa que eu sempre falava para mim mesmo, assim, né? Eu falei, olha, a minha ideia é aprender essa arquitetura um pouco mais funcional, né? Uhum. Que é no Brasil, né? O que é na América do Sul, na América Latina, e poder mesclar um pouco mais com o aesthetic appeal que tem europeu, porque na verdade a gente pode até ver nas apresentações de conceito e tudo mais que ele é bem focado na criatividade, na imagem, e tanto que eu lembro um dos primeiros mobiliários, uma das primeiras coisas que o meu diretor de criação pediu num escritório para eu detalhar, eu falei para ele assim, cara, mas isso aqui não vai ficar de pé, né? Não tem como. Tá muito bonito aqui. E ele falou assim, mas isso aí o contractor que vai advise como que tem que ser, né? Se for assim, tá bom. Mas ali ficou clara essa questão de como nós já estamos, né, a nossa preocupação já é muito mais ampla, já é muito mais macro, quando eles ali, a questão é visual mesmo, é ganhar vamos dizer assim, na estética, e aí depois a gente vai fazer as adaptações necessárias para que aquilo ali se torne realidade. Interessante. Diferente, né? Um pouco mais racional, vamos dizer assim, né? Né? E eu acho que até você já acabou comentando, mas eu ia perguntar se tem alguma coisa aqui em Londres, no Reino Unido, tipo CREA. Mas é que você comentou que tem o ART, alguma coisa assim. Não, é o ARB, né, que é o Architects Registration Board, que é, na verdade, que eu acredito, aí de novo, mais uma vez, porque tem, na verdade, o ARB, que é o Architects Registration Board, tem o RIBA, que é o Royal Institute of British Architects, que no qual, assim, eu não lembro, ou não sei exatamente te definir qual a função de cada um. Na verdade, o RIBA, até onde eu sei, ele na verdade, ele normaliza, cria as normas de como, né, mais uma vez, posso estar falando alguma coisa errada, mas, né, e me desculpo com profissionais que de repente estejam aqui já de antemão e vão me corrigir, mas até onde eu sei, o RIBA, na verdade, ele cria a normativa, né? Porque na verdade os estágios, como é que acontece quando tu vai fazer 3 anos de arquitetura, não é? Para te formar o que a gente chama de Part 1. Então, na verdade, quando tu vai aplicar para vagas de trabalho, tu vê lá Part 1 Assistant, na verdade a pessoa que fez os 3 anos de graduação. Então, ali depois daquele momento ela tem que fazer 1 ano de estágio supervisionado por um arquiteto, tem que ser assinado também. Depois desse momento, ela vai poder aplicar para o RIBA Part 2, que na verdade, então, ela é o mestrado, não é? Então, a hora que ele terminar, ele vai aplicar para vagas de escritório, ou o pessoal que achar vaga de escritório para arquitetura vai achar Part 2 Assistant, quer dizer que ele terminou o mestrado dele. E depois do Part 2 Assistant, depois que ele fizer esse estágio de mais 1 ano, depois do Part 2 Assistant, ele vai poder ir para o Part 3, que seria o ser chamado arquiteto, no momento que ele apresentar e tudo. Então, que seria o PhD, vamos dizer assim. Entendi. Então, é um processo já mais longo, né? Isso é uma coisa que eu acho bem curioso daqui, assim, diferença do Brasil e no Reino Unido, assim, essa questão do estudo da faculdade, né? No Brasil, geralmente, os cursos 4, 5 anos, às vezes até 6, dependendo do curso que é, e para você fazer a graduação, né? E aqui, tipo, geralmente o curso é 3 anos, aí mais 1 ano você já sai com mestrado. Tipo, eu acho isso bem curioso, assim. Tem colegas meus que têm mestrado e tudo, mas eu acho que no fim eu acabei fazendo muito mais matérias do que eles, sendo que eu só tenho a graduação. Claro, exato. Na verdade, é mais ou menos isso, mas justamente
por aquela, acredito eu, que seja aquela especificidade de matérias, que nos 3 anos tu vais aprender, né, o geral de uma matéria, e ali no mestrado, né, nos outros 2 anos, tu vais aprender, quando na verdade também na faculdade no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Santa Maria, na época eram 5 anos, acredito que depois foram reduzidos para 6 anos somente de graduação. Então, assim, e ela não é uma carga horária baixa. Então, é por isso que eu acredito que a graduação no Brasil, ela é bem forte, não perde nada para outros países, e, né, pelo menos, assim, dos lugares onde eu tive a oportunidade de... Sim, no meu caso também tem essa visão, assim, que a nossa graduação também acho que é bem forte, assim, comparado. Mas acho que talvez seja bem por isso mesmo, porque a gente acaba tendo uma carga horária bem grande e acaba aprendendo diversas coisas diferentes, né? Mesmo que depois você acaba usando só um pedaço daquilo que você aprendeu, assim. Mas eu tenho certeza que, né, assim como eu tinha um diretor de projeto que ele sempre comentava isso. Ele falou assim: olha, Stefano, é muito bom trabalhar contigo pela visão, e não estou querendo, né, como é que a gente fala, me gabar aqui ou alguma coisa assim, mas assim, ele falava, tu consegue visão já bem mais à frente, né, quando a gente já está conversando, porque tu já está pensando em outras coisas que podem vir a acontecer, não é? Então... É verdade. E sobre a área de arquitetura, design de interiores no geral, assim, aqui no Reino Unido, você acha que é uma área que está em alta? O que você acha sobre isso? Assim, tem bastante vaga? Acredito que sim. Também, aí tem uma outra assim, um outro ponto a comentar, porque no Brasil, quando a gente fala, né, em arquitetura, ou principalmente a questão de arquitetura de interiores, a gente está, de novo, posso estar errado, o mercado pode ter mudado bastante, mas normalmente a gente está falando de arquitetura de interiores residencial. Eu, quando entrei para esse escritório, ou nos escritórios que eu fiz parte, na verdade, em Londres, eu sempre trabalhei como um arquiteto de interior, ou um design de interiores comercial da parte de varejo. Então, eu desenhava especificamente lojas. E depois eu fui desenhar restaurantes e hotéis. Então, assim, eu acredito que tenha bastante campo. Tem bastante campo na questão do varejo, né, ou de lojas, ou de arquitetura comercial. A arquitetura também, que eu falo comercial residencial, porque ainda tem muito, hoje em dia, com a empresa a qual eu trabalho, ou com as pessoas com as quais eu trabalho, tem muitos clientes, são clientes, às vezes, que moram na Ásia, principalmente, e compram a sua segunda casa em Londres para ficar ali, e ela é uma arquitetura, é um design de interiores que a gente chama, mais ou menos, né, assim, é um design de interiores residencial comercial, porque ele, às vezes, aquela casa vai ser alugada, né, às vezes eles vêm aqui para então, assim, ela não é mais básico, não é? Ele não tem, assim, apesar de ser, assim, para alguns níveis do Brasil, né, já mais alto, por questão de ter certos acabamentos que às vezes são um pouco mais caros, mas ela, que nem eu falo, ela é uma arquitetura residencial comercial, porque ela não é a casa principal ou a residência, a morada principal do cliente, né? Entendi, interessante. E onde você acha que seria o lugar mais fácil para procurar vagas? Por exemplo, no meu caso, na área de programação, eu diria que o LinkedIn é o lugar número 1, assim, para procurar vagas e encontrar oportunidades. Você acha que o LinkedIn também, ou algum outro site que você acha que seria? O LinkedIn também, mas na área de arquitetura e urbanismo, design, enfim, tem uma das plataformas que é uma das mais conhecidas, que é chamada Dezeen, D-E-Z-E-E-N, né? Então, Dezeen ou Dezeen Jobs. Acredito que ali, na verdade, é onde estão a grande maioria porque ali
é onde a grande maioria dos escritórios posta as vagas diretamente ao escritório. Não é através de um recruiter. Uhum. Mas aí tem também N companhias de recrutamento que o momento que tu colocares ali fizeres um search ali por companhias de recrutamento de arquitetura que também tem companhia de recrutamento de arquitetura e design especializadas para isso. Sim. Então, né, como deve ter também na parte de IT, então, né? Mas o design é o mais, assim, né? Entendi. E se fosse procurar, assim, qual a faixa salarial dessas vagas? Se fosse procurar tanto nesse site ou no LinkedIn, tanto para quem está começando, sei lá, part 1, part 2 and 3 que você comentou. Sim, Poderia dizer mais ou menos? Na área de arquitetura, na área ali de part 1 ou part 2, né, na parte de arquitetura, eu realmente não sei, talvez possa se igualar a designers. Outra coisa também vai muito acredito, do escritório do qual tu tá entrando, tanto no bom sentido quanto no mau sentido. Porque, por exemplo, grandes escritórios ou escritórios que têm mais assim renome ou que estão trabalhando com clientes de maior valor, tu pode ser tanto melhor remunerado se tu fores, vamos dizer assim, num grau mais, se tu fores entrar num nível mais alto, porque logicamente eles estão confiando a ti, não é, o estar face to face, né, com um cliente de alto nível. Como também pode jogar, que isso já aconteceu muitas vezes comigo nos escritórios onde eu trabalhava, que tu vai tentar negociar o salário ou um aumento, e eles falam, mas é que tu está trabalhando aqui pra gente, a gente tem cliente fulano de tal, que, né, pro teu portfólio, não dá para negar que isso ajuda muito, né, porque no momento que tem no portfólio certas marcas ou certos clientes que têm um nome conhecido, isso ajuda muito, mas é uma coisa que deixo de recomendação para todo mundo sempre, né, na hora de negociar, porque se tu estás ali negociando aquela vaga, é porque tu tens capacidade suficiente para estar preenchendo aquela vaga. Então, o fato de que o escritório tem como cliente o fulano ou beltrano, isso jamais deveria ser uma moeda de negociação. Então, acontece muito. Claro que acredito que tem momentos que tu vais ceder para isso, porque, como eu disse, ajuda, né, nesse impulso, mas acredito que não faz mal nenhum de chegar e colocar isso para que o próprio empregador, vamos dizer assim, o próprio escritório se ligue que tu também não é, vamos dizer assim, bobo. Agora, com relação à faixa salarial, mais uma vez, eu voltei para Londres recentemente, né? Não sei como é que está exatamente a faixa de salário, mas eu acredito que para o pessoal, vamos dizer assim, para designers mais júniors, né? A faixa vai estar em torno, acho que de umas 20 mil libras, e aí nos medianos ela vai crescendo a 25, 30, aí 30, 40 para sênior. Não eu acredito assim, sabendo mais ou menos como o pessoal do TI é remunerado, é bem diferente do TI. Mas é bem acima da média também, assim, né? Oi? Já é acima da média das outras dos empregos, assim, né? Assim, bom, eu também não sei muito como é que são, né, porque a gente, quando fui para aí, eu ganhava, sei lá, ganhava dinheiro na mão, 6 libras e alguma coisa, né, ou 5 e alguma coisa, que era o mínimo de contar a taxa, que era dinheiro na mão. Então, no momento em que tu consegues passar já para um nível de trabalhar com escritórios e com essas empresas, a coisa muda um pouco, mas eu realmente não saberia comparar com outras profissões. Eu sei que o design gráfico também, se não me engano, é algo mais ou menos
nessa faixa também. De novo, vai depender muito do escritório, vai depender muito do teu potencial, né? E, enfim. E já encaminhando para uma das últimas perguntas, você acha que, não sei se você conhece alguém, ou você acha que é comum vir com visto de trabalho para trabalhar na área ou de arquitetura ou design de interiores? Olha, no Reino Unido eu não tenho não tenho conhecimento, assim, para dizer bem a verdade. Uhum. Até porque aqui, na verdade, existem muitos profissionais capacitados. Londres é um lugar onde né, tem uma procura muito grande né, de vagas por profissionais, por bons profissionais que estão aqui estudando na Europa ou em toda a região da Europa. Claro, agora não sei como é que vai funcionar com a questão do Brexit ou se vai baixar. Acredito que já deve ter dado uma baixada bem grande, não é? Mas, enfim, profissionais saindo do Brasil assim, com visto para Londres para trabalhar, eu acho um pouco menos provável. Uhum. Talvez aqui eu tenho visto, como agora aqui em Praga, eu tenho visto em canais aqui da República Tcheca que tem muito brasileiro vindo para cá com visto. Não sei exatamente as áreas que eles trabalham, não é? Mas estou vendo que tem bastante. Aqui na República Tcheca, não sei como é que estão em outros países, mas acredito que em todo lugar. Né? Acho que todo lugar tem os processos fáceis e difíceis, né? Dependendo da área também, eu acho. Pelo menos quando eu estava procurando, eu via que tinha uns países que eram bem mais fáceis o processo, assim. Mas sim, eu acredito que também no momento que tu vens como expatriado, aí não sei se foi o teu caso, né, de vir com um pacote de expatriado, onde normalmente se tem tickets de viagem para casa ou coisa assim. Eu não sei como é que, né, não, no meu caso não foi. Né? Cada situação né, então depende muito. Acredito que porque tu poderias, por exemplo, ter uma oferta de ir para aí com visto e ter um salário muito ruim. Uhum. Então não tem muito assim, se tu fores pensar, tu fala assim, pô, mas então não é na verdade uma grande oferta. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que vai como eu e muitos outros, que é assim, na cara e na coragem, e fala assim, cara, a hora que eu chegar lá eu começo a aplicar e até eu conseguir alguma coisa, tem café, tem coisa, porque tem bastante, tem muito lugar para conseguir assim um emprego, né, trabalhando inicialmente assim com café ou com bar, com restaurante, qualquer que seja, né? Eu já fui vassourinha de balada, então assim dá para sabe, se manter. Claro que tu vai ter que abrir mão de certas comodidades e confortos da vida, mas né, tudo vale no início. Não, mas esse ponto que você falou, assim, acho que é uma coisa bem legal de comentar, que é bem isso. Por exemplo, pode ter alguém que recebe uma oferta de visto de trabalho, aí tem um pacote, né, para vir e tal, tudo, mas o salário pode não ser muito bom. Então, isso vale para qualquer pessoa aí que estiver vendo esse vídeo, independente da área, sempre analisar bem isso, né? Assim, tipo, não é porque você recebeu uma oferta no exterior que vai valer a pena, né? Tem que ver se vale a pena, o custo de vida do lugar, dar uma pesquisada, né? Tipo, quanto aquilo vai te proporcionar fazer as coisas ou não. Então, é sempre... Ou entrar em contato com alguém que mora naquele lugar, perguntar sobre, né, a opinião da pessoa também, às vezes acho que vale a pena. Tem que fazer, como diz um colega meu, tem que fazer o tema de casa, né, que é pesquisar, se informar e tal, e assim, não é incomum, isso tive, assim, eu não vou, assim, necessariamente mencionar nacionalidade ou algo do tipo, mas eu sabia de colegas meus que vinham de certos lugares enfim, ou de certos países, que eles, na verdade, eles nem aplicavam, por exemplo, para outras vagas para conseguir um salário melhor, porque estavam atrelados a um visto, e tinham medo de ser descobertos que estavam aplicando para uma outra vaga, porque, querendo ou não,
por mais que Londres seja uma cidade gigante e tenha oportunidades em todos os lados, o mundo é bem pequeno e tem muita gente que se conhece, principalmente, como eu falei, como os recrutas e essas e certas vagas são bem são bem especializadas, né? Então é muito fácil da palavra girar e as pessoas ficarem sabendo. Então eu tinha colegas tinha uma colega que eu sabia que tinha potencial para voar mais alto, mas estava ali presa numa questão de visto. Pelo menos isso foi o que me foi comentado uma vez quando eu perguntei. Eu falei assim, pô, mas né, a fulana ali tem potencial, trabalha bem, faz bem, por que ainda não cresceu? Ah, mas é que tem essa, né? Esse é um dos contra de ter o visto. Porque, no caso, o meu visto, ele é atrelado à empresa que eu trabalho. Então, se eu quiser mudar de emprego aqui, eu preciso mudar para uma empresa que também dá visto de trabalho e fazer um processo de mudança de visto. É possível, não é o fim do mundo, mas também não é uma coisa tão simples quanto várias pessoas que eu conheço que ficam pulando de emprego a cada 6 meses, né? Então, é um pouco diferente assim nesse sentido, né? Mas também vai de você saber, sei lá, negociar com sua empresa que você trabalha, né, por uma oportunidade melhor, ou também saber quando talvez é a hora de procurar alguma coisa, né, em outro lugar. Sabe que a cultura existe uma cultura assim bem forte, né, em Londres, ou acredito que na Europa como um todo, não sei se eu poderia falar na Europa, mas acredito que também, que é assim, do pessoal se dá um certo tempo em algumas vagas de emprego, fala assim, eu vou ficar aqui tanto tempo, porque depois, assim, é aquela coisa, tu ficar 1 ano quer dizer que tu passou o período probatório, tu ficar 1 ano e meio tu saiu porque tu quis, sabe? Tem aquela coisa, tu vai pulando de vaga para conseguir um salário maior ou para tu conseguir uma titulação maior, porque tem muita gente que está muito mais atrás da titulação, né? Para logo se tornar um diretor ou alguma coisa assim, enfim. Então, é uma coisa que aí acontece bastante e eu sempre, assim, até acho que se eu for lá meu LinkedIn hoje, na verdade eu tive 3, 2 e 2 no caso de anos, né? Mas sempre fui muito honesto e muito aberto com os meus empregadores. Falei, olha, eu tô aqui, tô querendo desenvolver, tô querendo, né, andar mais, existe essa possibilidade de dar um passo mais à frente, não vai ser agora, vai ser depois, olhem. Então, se vocês, né, eu vou começar, só para avisar vocês, então, eu vou começar a aplicar, porque eu quero poder, talvez tenham pessoas que vão falar assim, pô, o cara é meio boca aberta e ficar falando essas coisas para o empregador, assim, mas sempre tive uma relação, assim, muito, muito aberta e, bom, assim, não vou saber, nunca vou saber, mas talvez eu poderia já estar, assim, num lugar bem mais alto, numa posição bem mais alta, mas não me arrependo de nada, durmo com a minha cabeça tranquila no travesseiro e é isso daí, né? Sim. Bom, acho que passamos por todas as perguntas já. Tem alguma mensagem, uma dica, alguma coisa que você quer deixar para o pessoal aí que está vendo esse vídeo, que talvez está procurando uma vaga no exterior? Olha, Lucas, eu acho que principalmente não... Bom, que todo mundo vai falar isso, né? Não desistir, mas, assim, tem oportunidades e tem vagas em todo lugar para todo mundo, né? Eu acredito que nada é impossível, é só questão de batalhar. Agora, uma das coisas que eu vejo, ou pelo menos percebo, que tem uma cultura um pouco diferente, talvez esteja errado de novo, mas pelas experiências que eu tive, o Brasil, no Brasil, nós temos uma cultura muito do papel, do diploma, qual é a graduação. Porque em Londres, por exemplo, da onde eu comecei a trabalhar até onde eu cheguei, nunca foi me pedido um diploma, não é? Aonde é que eu quero chegar isso? Não estou querendo dizer para as pessoas assim, não estudem,
Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que se tu quiser, a Europa te dá a oportunidade, se tu mostrar que tu podes agregar ou gerar valor para uma empresa ou para alguém, se tu mostrar que tu é bom em algo que tu gosta de fazer, vai dar. Claro que vai ter que bater em muita porta, assim como eu bati, assim como muitos outros acredito que bateram em diferentes portas, né? Mas tem que seguir tentando, acredito que, né? E assim, tu vieste numa condição, mesmo como tu comentasse antes, que aplicou muito no Brasil, né? Antes de ir, mas já vai assim com aquela, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais segura, né? A minha segurança sempre foi, eu sempre comento muito isso também, os meus pais sempre falaram assim, olha, o dia que se tudo der errado, volta para casa que dá. Mas então assim, não existia uma garantia de nada, mas existia uma segurança de falar assim, olha, se as coisas não derem certo, né, volta para casa que a gente está aqui. E eu acredito que isso realmente não tem preço. Então te dá uma segurança de chegar e botar a cara a tapa e falar assim, cara, eu vou e tá aí. Assim, eu quando eu voltei para Londres em 2011, achei que com passaporte, com inglês e com experiência conseguiria algo assim rápido e fácil, e fiquei 9 meses fazendo de tudo e mais um pouco. Dá vontade de desistir, dá, mas eu acredito que às vezes tu liga aquele modo assim, não, agora a coisa vai... E nem por isso, no momento em que eu entrei nos escritórios, né, foi fácil. Nossa, muitas vezes eu pensei em desistir, pensei em voltar, eu falei assim, cara, eu não vou ficar trabalhando para essa galera aqui, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas aí tu fala assim, não, agora a coisa ficou pessoal, que eu só vou sair daqui o dia que esses caras pedirem para eu ficar. Porque agora, como diria lá os zagalos, vão ter que me engolir e eu ficar. E assim, tu vai também, é um processo de aprendizado teu, né? Porque as pessoas são diferentes. Eu sou um cara muito pavio curto e fui aprendendo na marra que nem tudo é como a gente quer. A gente tem que ter paciência, tem que ter perseverança e, cara, é isso aí. Acho que, né? O mundo tá aí para todo mundo. Não tem. O mundo nunca foi justo, né? Não é justo e nunca foi justo por vários motivos que talvez todos ou nem todos nós saibamos, né? Mas isso não quer dizer que as coisas são impossíveis de acontecer. Então. Legal, muito bom. Beleza? Beleza. Bom, muito obrigado, Stefano, por ter topado participar. Foi um papo bem interessante. E tá sempre bem-vindo aí quando precisar de alguma coisa. Só avisar. Eu que agradeço, Lucas. E, enfim, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma coisa, eu tenho. Não sei se eu posso. Eu tenho, na verdade, dois perfis, né? A gente deixa linkado aí na descrição. Oi? A gente vai deixar linkado na descrição também. Vai deixar? Então tá bom. Então, se o pessoal tiver, às vezes, pergunta e tal, como eu disse antes, eu recebi muita ajuda de muita gente que eu não conhecia e eu acredito que o meu payback para a sociedade é também ajudar aqueles que eventualmente queiram se arriscar e precisam de alguma ajuda. Estamos aí para trocar uma ideia, bater um papo ou às vezes responder um e-mail, um questionamento. Legal. Valeu. Tá bom? Valeu, Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado de assistir essa entrevista, então já deixa o like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar esse vídeo para outras pessoas. E aqui do lado eu vou deixar outros 2 vídeos bem legais para você assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!